Aleluia, Senhor. Muitas vezes nós estamos com os pés no chão, mas a cabeça tem que estar nos céus para viver o sobrenatural. Quem encontrou, diga amém? Amém. Uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Amém? Amém. Somente esses versículos que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando com a igreja hoje, vivendo este versículo. Deus, ele sempre procurou adorador. Esse Deus que nós servimos, nós vemos que antes do Êxodo, Noé adorava, colocava um altar, Abraão montava um altar, só que Deus, ele quis organizar um culto, porque nós bem sabemos que esse Deus que nós servimos é um Deus organizado, ele gosta das coisas organizadas. E quando Deus quis organizar, Deus chama Moisés e fala para Moisés fazer um tabernáculo. E a razão dele fazer um tabernáculo, a Bíblia diz que ele falou assim: porque eu habitarei no meio do meu povo. Aleluia. A razão de Deus pedir um tabernáculo é porque Deus queria estar no meio deles. A vontade de Deus é estar no nosso meio. Aleluia. Sempre foi a vontade de Deus, é envolver com a sua criatura. Os teístas dizem que existe um Deus que ele criou todas as coisas, porém ele foi para o céu e deixou o mundo como que fosse um relógio, deu corda e deixou ao Deus dará. Mas a nossa Bíblia, ela mostra diferente, que ele criou a sua criatura e ele também está com a sua criatura. Aleluia. E ele se preocupa com a sua criatura. Mas depois que Deus faz o tabernáculo, que não é esta mensagem que eu quero pregar, Deus escolhe os sacerdotes. E Deus ele fala: agora eu preciso de ministro, que ministre o culto. A questão não é só o culto. Deus precisa também de pessoas que ministrem os cultos para ele. Só que quando Deus escolhe Arão e seus filhos, Deus escolhe também até mesmo as suas vestes. Deus ele é o alfaiate. E Deus ele começa a dar detalhe das vestes sacerdotais. E uma das coisas, e as vestes que Deus pede para que ele fizesse uma túnica branca. E aquela túnica era uma túnica que tinha mangas longas. A túnica ia até os pés. Depois Deus manda fazer um manto, ou seja, um éfode, também azul, o manto azul. E este manto azul, a manga curta estava por cima naquelas vestes brancas. Interessante que em cima dessas vestes também azul, este manto, Deus manda fazer o quê? Este éfode. E Deus manda no éfode colocar 2 ombreiras. E em cima das ombreiras as 12 tribos de Israel. E Deus manda fazer um peitoral. E nesse peitoral também coloca as 12 tribos de Israel. E Deus manda colocar o Urim e Tumim, para que o sacerdote jogasse, soubesse qual era a vontade de Deus, para saber qual era a vontade de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que Deus manda colocar um manto. Ele manda colocar uma campainha e manda colocar também uma romã. Hoje eu não quero falar sobre campainha, romã, eu quero falar sobre... Eu não quero falar sobre a romã, eu não quero falar sobre o éfode, eu não quero falar sobre o peitoral, eu quero falar sobre a campainha. Quando Deus fala, faz uma campainha e uma romã, para que eu ouça o sonido do sacerdote, para que eu escute, porque o sacerdote estava dentro do santo, o sacerdote estava ali cultuando a Deus, mas o sacerdote ele estava mexendo, e conforme o sacerdote ia se movendo, a campainha ia tocando. E se a campainha ia tocando, os adoradores que estavam fora do pátio
sabia que Deus estava recebendo aquele culto, aquela oração. Por quê? Porque as campainhas estavam tocando. Se Deus não aceitasse aquele sacrifício, ou seja, aquele culto, o sacerdote morria, as campainhas não tocavam. Então a campainha aqui era sinal que o sacerdote estava vivo. O que me chama a atenção, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes de Deus. Aleluia. Deus te escolheu e me escolheu como sacerdote dele. Só que muitas vezes Deus quer ouvir algo de nós para mostrarmos que estamos vivos na sua presença. Amém. Mas como é que Deus pede para você e para mim hoje que nós podemos mostrar para Deus que nós estamos no seu reino e que nós estamos em movimentos, ou que nós estamos se mexendo, ou que nós estamos mostrando para Deus que nós estamos vivos? Porque para Deus existem 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte carnal, que é a morte, uma pessoa morreu, saiu a alma do corpo, morreu. A morte eterna, a pessoa morreu, foi para o inferno. Então a Bíblia fala dessa morte eterna, que é a separação da pessoa com Deus. Mas ele fala da morte espiritual. E quando ele fala da morte espiritual, Deus começa a ver na Bíblia que a morte espiritual, para Deus, quando eu estou morto espiritual, Deus não consegue viver. Deus não consegue enxergar quem está morto espiritual. A parábola do filho pródigo, a Bíblia diz em Lucas 15:23, que quando o menino que estava perdido, ele voltou, a Bíblia diz que foi fazer uma grande festa. Por quê? Porque o meu filho estava morto, e agora? Mas ele estava morto? Não. Fisicamente não. Mas por que a Bíblia diz que ele fez uma grande festa? Porque o meu filho estava morto e agora vive. Então nós observamos que uma pessoa que não está na posição de Deus, uma pessoa que não está fazendo a vontade de Deus, para Deus está morta. Interessante também, em Abacuque 1:13, a Bíblia diz que os olhos de Deus é tão puro, tão puro, tão puro, que não pode ver o mal. Deus não pode me enxergar. Deus não pode olhar para mim, porque Ele é muito puro. Eu sou pecador. Está entendendo? Como que Deus consegue enxergar para mim, olhar para mim e olhar para você? Através de Cristo. Quando você está aqui, quando Cristo entra na frente, Deus, através de Cristo, Ele pode te enxergar, Ele pode te ver. Glória a Deus. Você já reparou que quando você vai ver o sol, você olha para o sol, então a vista não dá para você estar em contato com o sol. Aí você coloca um negativo, né? Você coloca algo assim para que você possa ver o sol. Está entendendo? Então você não consegue ter um contato direto com o sol. Deus é tão puro que Deus não consegue ter um contato direto comigo. Por quê? Porque vai ferir a sua santidade. Aí que precisa Cristo entrar no negócio para que ele possa enxergar. Esse meu filho estava morto e reviveu. Por que Deus ele fala quando Deus ele chega a ter no jardim do Éden, e ele diz: Adão, onde tu estás? Por que Deus ele faz essa pergunta? E o tema dessa mensagem eu queria que a igreja meditasse é essa: onde estás? Porque a sua campainha não toca mais. Por que Deus faz a pergunta para Adão: Adão, onde você está, Adão? Será que o Deus onisciente que nós conhecemos não sabia onde que Adão estava? Atrás de uma árvore? Será que essa pergunta foi uma pergunta idiota que Deus fez? Será? Mas quando Adão pecou, Deus procurou Adão. E Deus procurou Adão onde?
Deus procurou Adão no reino espiritual, porque você está sentado nessa cadeira aqui física, mas existe um reino espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Existe um reino espiritual. Nós estamos aqui adorando a Deus, mas a Bíblia diz que nós, Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nas ofensas e pecados. Então, ofensa e pecado traz morte. O salário do pecado é a morte. O que faz divisão entre eu e o meu Deus? As minhas iniquidades colocam um abismo entre eu e Deus. Deus não pode olhar para mim. Deus não pode me enxergar. Deus me procura na coate. Efésios 2:6 diz assim: e nos ressuscitou, escute só, e nos ressuscitou juntamente com Ele, Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aleluia. Obrigada, Pai. Você está sentado aqui nessa cadeira? Para Deus você está sentado aonde? No mundo espiritual você está sentado. Quando diz de sentado, não, diz que está descansando em Deus, no reino espiritual. Talvez eu possa te enxergar aqui, eu te enxergo nessa cadeira, mas Deus, o Deus que nós servimos, enxerga muito longe. Ele está vendo você assentado no reino espiritual, numa cadeira que Ele preparou para você e que Ele preparou para mim. Obrigada, Pai. Porque Ele nos deu vida através de Cristo, e a vida que eu tenho em Cristo hoje, eu estou no mundo espiritual, eu estou aqui, a minha carne, eu estou aqui, mas meu corpo, o meu espírito está no reino espiritual. Foi falando assim: tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Quando diz assim, tudo que é em mim, diz meu corpo, a minha alma, o meu espírito, bendiz o nome do Senhor, o nosso Deus. Não é somente o meu corpo, mas não é somente a minha alma, o meu espírito também, ele bendiz o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Também nós entramos cansados aqui. Você adentrou por essas portas cansados. Mas como que nós podemos ter vida? Que eu já falei para você que Deus vê a pessoa que não está na posição, Deus vê como morto. Mas como que eu posso ter vida em Cristo? Através do novo nascimento. Você lembra quando Jesus chegou até Nicodemos? Um homem letrado, um homem conhecedor, um homem mestre em teologia, um homem conhece muito a Bíblia. Mas Jesus chega dele e fala assim: ó, Nicodemos, você tem que nascer de novo, se você quiser ver o reino de Deus. Não tem como estar sentado nas cadeiras celestiais, não tem como ver o reino de Deus. Você pode até ver a igreja que faz parte do reino de Deus, mas ver o reino de Deus não pode se você não nascer de novo. Somente tem vida, a campainha só toca através do novo nascimento. Porque quando a campainha toca, Deus está vendo você sentado nas cadeiras do mundo espiritual. Então quando Jesus fala assim para Nicodemos: olha, você tem que nascer de novo, senão você não pode ver o reino. Aleluia, Senhor. Então quantas pessoas estão na igreja? Ele está na igreja, que faz parte do reino, mas ele não consegue ver o reino, não consegue ver o sobrenatural, porque não tem o processo do novo nascimento. Aleluia. Glória a Deus. Mas como que eu vou nascer de novo? Que negócio é de nascer de novo, rapaz? Será que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Será que existe a reencarnação? Ah, rapaz, eu estou falando para você coisas naturais, você não está enxergando. E se eu falar para você as coisas sobrenaturais? O negócio para crente é sobrenatural, não é coisa natural, e você não está entendendo ainda? Às vezes, se vê uma mensagem meio um pouco sobrenatural, às vezes o crente não entende mais. Não é verdade? Nós vamos na rede, nós vamos na televisão, os cultos como são, ninguém entende nada da palavra de Deus. Por quê? Porque não teve esse processo. E nascendo para Jesus espiritualmente.
você. Será uma igreja? Existe uma igreja que está cheia, sentada nas cadeiras e não tem ninguém sentado lá em cima? Existe? Eu vou provar para você agora. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas de Deus. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Amém. A placa, o nome é de crente, é que está vivo, mas no mundo espiritual, Jesus falando que a igreja de Sardes está morta. Eu te conheço, eu vejo as tuas obras, eu não vejo novo nascimento. Você disse que está vivo, você disse: se eu voltar hoje, vocês vão subir. Vocês falam sobre o arrebatamento, vocês falam sobre a minha segunda vida, vocês falam sobre galardão, você tem nome, prega daquele que vive. Porém, eu estou observando no meu raio-x aqui, eu estou olhando que está tudo defunto, tudo morto, ninguém, a campainha não toca mais, aleluia, glória a Deus que sai, mas é o glória a Deus que não passa mais no teto. Mas Deus nesta noite está buscando aqui, irmãos, glória a Deus que passa nesse teto, verdadeiros adoradores, campainha que toca e passa nesse teto, pessoas novas, convertidas, pessoas que pagam preço, como foi falado aqui nesta noite, pessoas que verdadeiramente entregam o corpo, a alma, o espírito a Ele, pessoas que passam pelo fogo, pessoas que passam pela água, pessoas que descem a cova. Deus está procurando aqui nesta noite verdadeiros adoradores, pessoas que verdadeiramente Deus possa encontrar nos céus. É um exército de Deus, exército precisa. O que o exército precisa? Do que o exército precisa? Soldado. Mas soldado morto não. O soldado do exército de Deus é um Deus vivo. O Deus vivo precisa de soldado vivo. A igreja de Deus viva precisa de soldado viva. E aqui Deus está procurando nesta noite soldado vivo. Tem soldado vivo aqui nesta noite? Tem soldado vivo nesta noite para chegar aqui nesse quartel? Deus está procurando aqui nesse lugar soldado vivo. Aleluia. Tem nome que vive. Tem nome de cristão. É triste, meu irmão. Eu não estou falando com você. Eu estou falando que Jesus falou para a igreja de Sardos. Palavra pura. Vocês têm nome de crente. Vocês têm nome de cristão. Vocês têm nome que vocês servem a Deus vivo. Vocês estão vivos. Porém, são mortos. Já pensou se Jesus falasse para nós hoje? A gente saía da igreja, né? Mas Jesus falando para a igreja de Sardos. Aí no versículo 5 ele fala assim, capítulo 3, versículo 5: o que vencer? Vocês querem? Amém. Vocês querem estar vivo? O que vencer? Só quem vence quem está vivo, quem está morto não vence. Aleluia. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Aleluia. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Obrigado. Nós vimos lá Adão nu. A nudez fala de pecado. Eu vi que eu estava nu e fiquei com medo. Mas o vencedor, aquele que não está sentado nessa cadeira, mas além de estar sentado nessa cadeira, também está sentado lá em cima, ele está de vestes brancas. Porque aquele que vencer será vestido de vestes brancas. As vestes da nossa vestes brancas. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que todo tempo as suas vestes sejam brancas e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo seja branca, seja alva a nossa veste. Aleluia. A veste da igreja de Deus tem que estar branca hoje, amanhã, depois, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todo o tempo, seja branca as suas vestes, nunca falta o óleo sobre a sua cabeça, não pode faltar o óleo, não pode faltar o unção, não pode faltar o Espírito Santo, todo o tempo, busca em Deus, 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 e
consiste a tua força, Sansão? Em que consiste a tua força? Aleluia, Senhor. As pessoas querem saber em que consiste a força da igreja, em que consiste a tua força. Coisa triste é quando nós estamos fazendo operação do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que um dia Sansão levantou, pensou que o Espírito estava sobre ele, mas quando ele levantou, o Espírito não estava mais sobre Sansão. Aí ele levanta e vai lutar com os filisteus. Cadê? Foi derrotado, porque foi enfrentar o inimigo sem Deus. Aleluia, Senhor. Que bom, que gostoso quando nós levantamos. Quando nós levantamos as mãos, nós oramos, Deus faz a obra. A Bíblia diz em Atos 19, os filhos de Seba, filho de sacerdote, era 7 filhos de sacerdote. Ele viu um homem endemoniado, eles foram orar. Mas como o nome deles não estava lá em cima, como eles estavam mortos, mas o morto, quando ele quer fazer milagre, é só desastre. O morto, quando quer orar por milagre, é só desastre. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus colocou a mão, ele falou: em nome de Jesus de Paulo, eu te repreendo agora. O que Satanás falou? Eu conheço Paulo, o nome de Paulo está lá em cima. Aleluia. Se a gente procurar no mundo espiritual, a gente vê Paulo. Jesus, se nós procurarmos no mundo espiritual, lá no inferno, o nome de Jesus é mencionado no inferno. Não mexa com ele não, porque ali é o homem de Deus. Não mexa com Paulo não. Mas você, eu tenho procurado lá no inferno, no céu, no mundo espiritual. Quem é você? Aleluia. Não é forte? Forte, glória a Deus. Quem é você? Quem você pensa que é? A Bíblia diz que aqueles demônios, aquele demoniado tomou, que eles arrancou, deixou ele nu, ele saiu correndo nu. Por quê? Porque não era conhecido no mundo espiritual. A igreja de Cristo, a Bíblia diz que o Senhor falou assim: olha, o Senhor falou assim, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja de Deus. Amém. Por quê? Porque Jesus fala as portas do inferno. Toda a cidade. Primeira coisa que, quando eu vou vencer uma cidade, eu tenho que vencer uma cidade. Primeiro é derrubar os portões da cidade, para entrar e saquear. Os portões da época, né? Toda cidade tem seus portões, seus muros. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer, porque as portas do inferno levantam. Mas tem uma igreja que está orando, tem uma igreja que está clamando, tem igreja que está jejuando e vai derrubar as portas do inferno e vamos saquear o inferno em nome de Jesus. Vamos entrar no território do inimigo. O Senhor te chama hoje para saquear o inferno. O Senhor te chama hoje para saquear o território do inferno, o território do inimigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor morreu para uma igreja que não tem medo de lutar. Que território que você está? Eu não tenho medo de território. Qualquer território, o Senhor dos exércitos está comigo. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro me presente. Em nome dele que eu entro nesse território. Vamos entrar no território espiritual, mas não tenha medo de entrar nesse território. Quando nós falamos de território espiritual, pessoas têm medo daquilo que ele não conhece. Pessoas, mas eu quero falar para você nesta noite: você vai passar a conhecer e você não vai ter medo mais dessa dimensão espiritual que o Senhor nos chama para nos guerrear no mundo espiritual. Porque a nossa luta não é carnal, mas a Bíblia diz que a nossa luta é quem? Contra quem? Principados e potestades. Aonde? Nas regiões. Deus te chama para guerrear, não é aqui, é nas regiões celestiais. Deus te chama para vencer as batalhas, mas não é aqui, é nas regiões celestiais, através do jejum, através da oração, através da visita, através do amor. Nós vamos vencer. Essa igreja é vencedora e as portas do inferno vai ter que cair por terra em nome de Jesus. Oh, glória, 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 glória a Deus. Não importa onde eu esteja, não importa se eu estou na Babilônia, não importa se eu estou no Egito, não importa.
ninguém vai calar. A Bíblia diz, meu amado, que José estava no Egito, mas José mesmo no Egito, José não se calou. José começou a falar, José começou a pregar. José, ele não saiu da posição. Pode vir a mulher de Potifar, pode vir, não interessa. Não é o ambiente que muda a minha vida, não é o lugar que muda a minha vida. Aleluia. Muitas vezes é o ambiente. Eu estou na igreja, eu sou todo poderoso, eu estou dentro da igreja no meio dos irmãos, eu tenho ousadia, mas lá fora não tem, no meu emprego não tem, na minha escola não tem. Meu ambiente que vai me intimidar, não importa onde eu esteja, eu sou um soldado de Deus, eu vou vencer em nome de Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Não é ambiente, Santo és o Senhor. não é ambiente que vai me mudar. Deus. Aleluia, Pai. Não é o Egito que vai me mudar, mas eu vou mudar o Egito. Deus me chamou para mudar o Egito. Amém. Mas não é Egito. Deus me chamou para mudar o Egito no Egito. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes por dia. 3. Mas teve um edito lá, não pode orar mais. Não pode orar mais. Se fosse eu ia orar. Vigiar, né, irmão? Primeiro tem que vigiar, depois orar. Ele já usa até a Bíblia, né? Está escrito vigiar e orar. Então primeiro vigiar. Então, vou ficar aqui, meu irmão. E não, mas abrir a janela, aí que eu fechava a janela, viu? Glória a Deus. Mas o homem que tem devoção com Deus pode vir aqui no inverno que vem, ele continua com a sua adoração, ele continua com aquilo que fez, porque ele sabe que no reino espiritual tem alguém guiando por ele. Ele sabe que no mundo espiritual tem o Senhor dos exércitos com ele. Eu estou na Babilônia, mas não interessa onde que eu esteja, o Deus meu, o Deus de Israel, também está na Babilônia. Ele é o dono da Babilônia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A Bíblia diz que ele foi Bendito é o nome santo como de costume. Olha a coisa interessante. E como de costume. Nós temos que acostumar com as coisas de Deus. Nós acostumamos com coisas más. Nós acostumamos a orar é difícil. Acostumar a ir nos cultos de doutrina é difícil. Acostumar a ir na escola teológica é difícil. Mas tudo é hábito, meu amado. Tudo você aprende. Tudo é hábito. Precisamos ter o hábito. O costume das boas coisas. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem bons costumes para Deus, mas quando ele chegou, como de costume, ele abriu a janela que vai de encontro de Jerusalém e ele se prostrou. Enquanto os inimigos estavam olhando, está vendo ele lá orando? Olha ele lá orando. Ele bateu o joelho, ele abriu a porta, mas ele estava orando. Aleluia. Eu quero dizer para você, não importa quem quer te calar, não importa quem quer te calar, continue de joelho, continue orando como de costume. Às vezes nós esquecemos dos nossos costumes, nós esquecemos do primeiro amor, nós esquecemos do costume que Deus colocou em nossos corações para fazer, e nós estamos olhando para A, nós estamos olhando para B, nós estamos olhando para o que o inimigo está fazendo na igreja, esquecendo do Deus que nós servimos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome santo. O mundanismo deste mundo não pode me calar. Bendito é o Rei da glória. Não pode. O povo estava na Babilônia, no Salmo 37, e o cântico do povo era esse: junto aos rios da Babilônia, aceitamos e choramos. Deus não chamou você nem eu para sentar e chorar. Deus não me chamou para isso, para ficar sentado só lamentando e chorando. E qual que era o choro? O choro era: lembramos de Sião. Sabe, lembrança de quando eu era homem de Deus, lembrança de quando eu orava, lembrança de quando eu estava em Jerusalém, lembrança de quando eu ia para a Páscoa. Agora estou na Babilônia, eu estou aqui lembrando e estou chorando. Deus não te chamou para ficar nessas lembranças. Aleluia. Já foi para aqui nessa noite. Eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Não traz à tua memória aquilo que te funciona para cima. Amém. Não senta nos rios da Babilônia. Não fica aí assentado, lamentando e chorando de quem você era, de qual era a sua cadeira,
de como você lavava, de como você pregava. Assentamos e choramos nos salgueiros, que é no meio dela, penduramos as nossas harpas. O salgueiro está ali, vamos pendurar a harpa. E aquele que nos levou cativo perguntava para mim, eles falavam: canta-nos um cântico. Eu cantar? Como eu posso cantar um cântico? Eu estando em terra estranha. Não importa se a terra é estranha, irmãos, eu continuo cantando. E se alguém pedir, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou exaltar o nome do Senhor. Não importa o ambiente que eu esteja, mas eu quero dizer para você uma coisa: você tem que continuar adorando, bendizendo o nome do Senhor, que é digno de toda a honra e glória. Quando Deus ele fala para nós: você está Adão, eu não te vejo no mundo espiritual, eu te procurei, não te achei, Adão. É difícil quando Deus nos procura e não nos acha. É aí que nós estamos na igreja. Deus não está te procurando na igreja, Deus está te procurando no reino espiritual. Aleluia. Forte. Glória a Deus. É forte esse palavra, né? Muito. Glória a Deus. Bendito é o nome santo. Deus está nos procurando de joelho. Aleluia. Deus vai te procurar aqui, ó. Você está de joelho e Deus vai te procurar. É você, então. Eu tenho observado, eu tenho te procurado, mas eu estou aqui. Você está aqui, mas eu tenho te procurado no reino espiritual, não tenho achado você. Deus chamou um crente, Deus chamou um povo que conta as estrelas de dia. Né? Contar a estrela de noite é fácil, eu quero ver contar a estrela de dia. Gênesis 15, capítulo 15, versículo 5, você vai ver. Deus fala para Abraão: sai da tua tenda, conta as estrelas, assim será a tua descendência. Assim será. Aleluia. Tá bom? Ele foi, começou a contar as estrelas, não deu para contar. Aí Deus falou: agora faz uma, vamos fazer. Aí a Bíblia diz que Abraão pegou os animais, matou, colocou cada um, uma parte para lá, uma parte para cá, colocou assim, fez aquela carreirinha de animal lá de cá, aquela carreirinha dos animais que ele matou lá de cá. Por quê? Porque ele iria fazer uma aliança. E toda esta aliança, os dois teriam que passar no meio dos animais que sacrificou. Um pegava na mão do outro e falou assim: assim acontecerá com aquele que quebrar esta aliança, será despedaçado. E Deus falou: faça sacrifício, porque eu vou fazer uma aliança, e a minha aliança que eu vou fazer com você terá um contrato. Esse contrato será em duas partes. Então corta o animal em duas partes. Nós vamos assinar esse contrato, porque com Deus é assim, meu amado. Com Deus é dessa maneira: eu falo, eu cumpro, eu assino o contrato, eu assino, eu faço, porque ele pode. Aleluia. Mas a Bíblia diz que ele foi lá, matou os animais, colocou a metade aqui, a metade aqui, e ficou esperando a outra pessoa. Cadê a outra pessoa? Aí daqui a pouquinho os urubu veio para comer os animais. Aí ele começa a enxotar. Ele cansou. Aí na Bíblia, no capítulo 15, versículo 12, fala assim: e pondo-se o sol, ele dormiu. Então você observa que quando Deus chamou atrás, estava de dia. E Deus mandou Abraão colocar a estrela de dia. É coisa sobrenatural. Deus nos chama desta maneira. É para andar por cima das águas. Não é para ter medo da água, mas andar por cima das águas. Nós falamos de coisas sobrenaturais e não entendemos o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Deus te chamou, Deus me chamou.